Bem-vindo a The Exchange, as últimas notícias e entrevistas do mundo dos negócios. Já a seguir, o mercado de 95 mil milhões de dólares do setor dos brinquedos não é brincadeira. Falámos com o responsável europeu da Mattel sobre a popularidade dos brinquedos da nossa infância. E um aviso aos compradores. Há uma crise global da cadeia de abastecimento em muitos setores, que poderá causar estragos nesta época natalícia. Um negócio importante. As vendas globais de brinquedos atingiram quase 95 mil milhões de dólares em 2020, um aumento de 2,6% face a 2019. 2021 deverá voltar a ser um ano de grande crescimento. No primeiro semestre, as vendas aumentaram 15%. Mais de um quarto das receitas provém dos chamados Kidults, pessoas entre os 19 e os 29 anos com poder de compra que favorecem as vendas. Uma das novas tendências do setor dos brinquedos é o aumento da procura de brinquedos mais tradicionais. A palavra tradicional significa coisas diferentes em função de cada grupo etário. Quer se trate de comboios dos anos 70 ou Transformers dos anos 80, um número crescente de kidults rejeita experiências digitais e volta a ligar-se ao jogo físico. No início da época festiva, milhões de pessoas estão ocupadas com os preparativos. A repórter Emily Withers esteve em Londres para ver como uma das lojas de brinquedos mais apreciadas do mundo está a preparar-se para o Natal. Será que a pandemia mudou a forma como brincamos? O melhor sítio para investigar é certamente uma das lojas de brinquedos mais antigas e, sem dúvida, uma das mais célebres, a Hamleys, no centro de Londres. Talvez não seja surpreendente que em tempos de incerteza as pessoas se virem para o que é familiar, nomeadamente brinquedos mais tradicionais que interessam cada vez mais os adultos. A época natalícia é a altura mais movimentada do ano na Hamleys. O responsável de compras da loja afirma que este ano há um aumento da procura de brinquedos mais tradicionais. É muito interessante ver a forma como as tendências estão a voltar. Na nossa lista das 10 melhores vendas de Natal estão os brinquedos do tempo da nossa infância, como Legos, Barbies, Pokémons. São marcas fortes que permanecem ao longo dos anos e que se reforçam. A pandemia favoreceu esse tipo de nostalgia. Por exemplo, de acordo com a loja britânica, metade dos jogos de Lego são comprados por adultos e para adultos. Outra compra popular este ano, os jogos tradicionais para jogar em família. Descobrimos que temos mais tempo para jogar ao Monopólio, um jogo que leva tempo. É algo que faz parte da história da nossa infância. E agora temos tempo para isso. Os novos hábitos de compra são vistos com bons olhos pelas marcas. Os jogos não se destinam apenas à época de Natal e podem ser apreciados por toda a família. A tendência Kidult é sem dúvida uma boa notícia para os fabricantes, como a gigante Mattel. A empresa que fabrica um dos brinquedos mais apreciados, como a Barbie e o He-Man, registra um ano positivo ao nível das receitas, apesar dos desafios ao nível da cadeia de abastecimento. E agora vamos até Londres para falar com Sanjay Luthra, diretor executivo da Mattel Europa, Médio Oriente e África e presidente das indústrias de brinquedos da Europa. Como é que a Mattel está a tirar partido da tendência do Kidult? Somos todos crianças no coração. Os brinquedos são para todos. Os consumidores viram-se para as marcas tradicionais e apreciadas da infância, tais como os Hot Wheels, Barbie, Polly Pocket, Scrabble, para jogar um jogo em família, para passar tempo com a família e partilhar experiências. Desenvolvemos edições especiais limitadas para essa faixa etária e alargamos a comunicação da marca a novas plataformas, como a Netflix, para relançar programas de televisão virados para as audiências mais antigas. Um bom exemplo é o Master of Universe. Foi o meu produto preferido entre os que voltaram à ribalta. E os jogos online? Como é que os fabricantes de brinquedos atualizam os brinquedos físicos ou tradicionais na era digital? Na verdade, os jogos digitais fazem parte do nosso sucesso. A UNO, em parceria com a Ubisoft e o estúdio de jogos móveis Mattel 163, é uma empresa criada em conjunto com a NetEasy, uma das maiores empresas de jogos do mundo.
No caso da UNO, houve mais 190 milhões de downloads e um aumento de 11 mil milhões do número de vezes que o jogo foi jogado. É o poder da nossa estratégia digital. Thanks, Sanjay. Os distúrbios nas cadeias de abastecimento suscitados pela pandemia de Covid-19 estão a causar estragos em muitos setores, incluindo o dos brinquedos. O atraso ao nível dos carregamentos, a falta de espaço nos portos e a escassez de camionistas estão a deixar as empresas e os consumidores nervosos. Vamos até ao Reino Unido para falar com John Bolts, editor e diretor-geral da revista Toy World Magazine. John, a crise da cadeia de abastecimento pode deixar as crianças sem brinquedos este ano? É verdade que tem sido um enorme desafio e não apenas para o setor dos brinquedos, o que obrigou as lojas a trabalhar arduamente. As empresas de brinquedos estão a fazer tudo para conseguir ter nas lojas o máximo de produtos que saem das fábricas. Não entrem em pânico, haverá brinquedos. Mas se o seu filho, filha, neto ou neta pedir um determinado produto, o momento certo para comprá-lo, caso o veja na loja, é agora, para que fiquem todos felizes no Natal. Obrigado pela dica. E agora a nossa rubrica Biz em 60 segundos. O relógio está a contar. O Conselho dos Assuntos Económicos e Financeiros da União Europeia reúne-se em Bruxelas para a última reunião do ano. No mês passado, o Conselho e o Parlamento chegaram a um acordo sobre o orçamento do Bloco para 2022. O plano prevê um montante total de 340 mil milhões de euros, que se destinam sobretudo à recuperação da economia e ao combate às alterações climáticas. O Banco de Reserva da Índia comunicou a sua decisão sobre as taxas de juro. A taxa de inflação do país está em linha com o objetivo do Banco Central há vários meses, o que o coloca numa posição mais favorável face aos riscos inflacionistas. As taxas de juro ficam inalteradas por agora. A empresa canadiana Lululemon Athletica anunciou ganhos no terceiro trimestre. O aumento da prática do atletismo e a tendência para usar roupa de treino no dia-a-dia favoreceram as vendas. Com base nas previsões atuais, a empresa está no bom caminho para ultrapassar os objetivos para 2023 até ao final deste ano. Os brinquedos tradicionais estão de regresso. Devido aos benefícios para a saúde mental ou apenas como passatempo, as marcas aperceberam-se que os brinquedos não são apenas para as crianças e tiram partido de uma necessidade inata de crianças e adultos. Num mundo cada vez mais digital, o jogo físico é bom para os negócios. É tudo por hoje. Obrigado por ter estado connosco. Consulte o nosso site para conhecer as últimas notícias do mundo dos negócios. Até à próxima edição de The Exchange.